noite a todos. 60 anos de idade, sou angolana e tenho lupus desde 2013. Quer dizer, vão para aí há 12 anos. O... Começou com uma hemorragia. Perdi quase o sangue todo, depois desta fase passou, aí atacou-me os ossos. Depois causou-me uma necrose na cabeça do fémur, então tive que ser operada e tenho hoje uma prótese. Depois atacou-me o rim, o meu rim ficou num estado em que estava a entrar já em falência. Atacou-me os pulmões, o coração, porque eu estava com tensões descompensadas, umas muito baixas, depois de repente estavam muito altas, então. Foi terrível. Eu sentia muitas dores, Hum? o corpo todo. Eh, Era um mal-estar que eu sentia, que eu francamente não sei explicar o que era aquilo. Parecia que estava a desfalecer muitas vezes, quase todos os dias eu sentia aquele mal. Eu fui evacuada para a Namíbia porque em Angola nós não tínhamos esse tratamento, então o país mais próximo que eu podia aguentar a viagem era até a Namíbia. Porque no estado em que eu estava muito debilitada já não aguentava uma viagem longa até aqui em Portugal, então tive que ser evacuada para a Namíbia. E lá, mesmo assim, fiz o tratamento apenas por causa da hemorragia que eu tive, que eu perdi quase o sangue todo e que a equipe médica que foi comigo nem estava a contar comigo, a dizer ela não vai aguentar essa viagem porque está muito debilitada, então não vai aguentar essa viagem. Sentia nada, eu não sentia nada, apareceu-me assim de repente. Apareceu-me o período menstrual, a partir daí nunca mais parou, não parei de sangrar. Foram para aí quase 17 ou 20 dias sempre a sangrar e era muito sangue que eu estava a perder. Foi Mas, ó, depois Vitória, então que depois um médico de hematologia disse que ela não podia, que eu não podia estar aí em Angola, que eu tinha que ser evacuado o mais rapidamente possível para fazer então um tratamento, porque eu perdi os componentes todos do sangue. Eu perdi plasma e perdi as plaquetas, de maneiras que o sangue, se eu me mordesse, sangrava. Se eu fizesse uma fissura qualquer, sangrava. Se me coçasse, sangrava. Não sabiam o porquê da hemorragia, até pensaram que eu tivesse a perder o bebê ou tivesse grávida que estava a perder o bebê. Que eles me queriam até levar ao bloco, o que é que de facto estava a acontecer. E se eu fosse ao bloco, aí é que seria, que já não tinha os componentes do sangue, então se fosse mesmo para o bloco é que seria fatal. O médico só desconfiava, só dizia, talvez seja lúpus, então vamos lá ver, vamos tentar dar mais medicação. Aquilo era só aumentar a medicação, vamos tentar dar essa medicação. Foi então depois que, por causa da medicação, causou-me então essa necrose na cabeça do fêmur. Pronto, mesmo assim, lúpus é uma doença que também afeta os ossos. sim. E porque como eu já estava fragilizada, quase sem imunidade já alguma, então com mais a tomar a medicação, só piorou com esse problema dos ossos. Aquilo começou em 2013, 2015, vim já para Portugal para fazer então a cirurgia, que era para colocar a prótese na anca. E depois aí continuaram os outros problemas. Foi quando, depois que eu queria investigar, fui vendo na internet a saber o que era, e depois, quando fui ao hospital, estava o meu neto internado e eu é que estava a fazer companhia, foi quando eu conheci a Paula. E eu nessa altura também estava à procura de uma associação que tratavam de doentes com lúpus, que eu precisava de estar enquadrada e falei com a Paula, ela estava lá na mesma sala que eu, e pronto, ela disse que não conhecia. E a partir daí foi quando eu conheci então essa tecnologia, o X39. Paula, Sim, foi, fiz de janeiro, acho que fevereiro, mais ou menos. Eu ainda disse, ai Paulo, isso devem ser aqueles negócios aí que quando existem as crises internacionais, então vamos falar depois do assunto. Agora vamos tratar de ver se me encontras essa associação que eu preciso
de saber dessa associação, que é para poder então depois falarmos disso. Só que fui piorando. Andar, fiquei acamada, não podia nem me mexer de dores horríveis. É uma dor que eu já tinha sentido antes e já me estava a atacar o lado direito também. Então eu liguei para a Paula. Isso foi em junho, em julho. Eu liguei para a Paula Vieira e disse: Olha, Paula, manda-me aquelas curitas que tu me falaste, que eu preciso de usar, que seja o que Deus quiser. Não sei se me vai fazer mal, o que é que me vai fazer, mas como já não tenho mesmo nada a perder, manda-me que eu vou começar a usar, vou experimentar. Ficou-me e mostrou-me porque ela estava a usar no filho, lá no hospital. Disse: Olha, esses adesivozinhos que eu estou a usar aqui no meu filho. No primeiro dia que eu coloquei o X39, eu senti uma temperatura fora do normal que eu falei com a Paula, ela estava sempre a ligar para mim, depois que ela soube que eu já estava acamada, quando eu pedi os adesivos, ela foi ligando sempre para mim. No primeiro dia que eu usei, senti uma temperatura fora do normal. Liguei para a Paula, ela ligou para mim a perguntar como é que eu estava. Eu disse: Olha, Paula, acho que isso me vai matar porque a minha temperatura está muito alta, acho que eu estou a fazer febre, então não sei o que é que se está a passar comigo. Foi logo no primeiro dia. No segundo ou terceiro dia, quando eu me levantei da cama, que eu não me apercebi, que já não estava com dores, eu depois disse: Oh, mas eu já não estou com aquela dor e consegui me levantar muitíssimo bem. E depois, ao subir as escadas, eu também tinha dificuldade de subir as escadas. Ao subir as escadas já não estava com aquela dificuldade, que eu já estava a subir muitíssimo bem. Foi aí que eu disse: opa, acho que aqui alguma coisa deve estar a funcionar mesmo, que eu já não estou com Mas, aquelas dificuldades todas que eu tinha. Em setembro, quando eu tinha análise a fazer, consultas a fazer, eu fui fazer as minhas análises e consultas de reumatologia e de psicologia. nefrologia, Sim. que é o do rim. E logo nesses exames, passado um mês e tal, já tive resultados. Acho que o médico disse: Uau, muito bem, Vitória, estamos no bom caminho. Sim. Fiz que eu saí de lá maravilhada, muito feliz, que eu até tenho aqui os meus exames dos dois hospitais onde eu tenho estado a fazer as minhas consultas. Tenho aqui os de Coimbra e tenho os de Aveiro, onde eu faço a consulta de reumatologia. Tenho aqui os meus exames todos. Os médicos disseram: Mas, ó Vitória, o que é que se passa contigo? Porque tu estavas nos 3.000 e tal, quase 4.000 de lupus. Depois baixaste para os 400 e agora está-nos a aparecer aqui abaixo de um. Doutor, mas explica, a minha maior preocupação era em querer saber como é que está o meu rim, porque estava muito mal, já estava a entrar em falência. A minha maior preocupação foi perguntar ao médico: Por favor, diga-me como é que está o meu rim. Ele disse-me: Vitória, é como se nada tivesse acontecido contigo. Eu disse: Não estou a acreditar, doutor. É sério, Vitória, que nós também nunca isso aconteceu conosco. Oh, oh, As pessoas eu digo que experimentem, como eu também um dia experimentei. E depois passo-lhes o meu testemunho e pessoas que já me conhecem dizem: Não, é verdade. Há pessoas que não tiveram dúvidas, porque já sabiam de onde é que eu vinha no estado em que eu me encontrava, então essas pessoas não duvidaram. Logo de primeira começaram, mas existem ainda algumas com quem eu tenho estado a falar até agora, que ainda têm um certo ceticismo. A única coisa que eu digo a essas pessoas: usem, experimentem, porque se não usarem, não experimentar, não vão saber o que é bom, o que é que esse adesivo faz nas nossas vidas de facto.